Atenção, porque agora a gente vai contar a história do homem que matou a marteladas o próprio padrasto idoso aqui na zona norte da capital, gente. Isso aconteceu aqui em Porto Alegre. O que se sabe até agora? Que nesse lugar aqui houve um desentendimento entre os dois. O padrasto chegava em casa, o filho estava por lá, houve um desentendimento entre os dois, mas que desentendimento é esse, gente? Olha a gravidade da coisa. Para puxar um martelo e desferir golpes na cabeça do padrasto. Foi isso que ocorreu em Porto Alegre. Bom, ele foi detido, capturado, contou para a polícia o seguinte: nós nos desentendemos e para me defender eu utilizei o martelo. O padrasto chegou em casa alterado, mas essa é a versão de quem está vivo. Essa é a versão de quem agrediu. Mas como que uma pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas marteladas. Será que o Vitor tem essas respostas? Pode colocar na tela aqui o nosso repórter Vitor Costa, que ele foi buscar mais informações a respeito desse aterrorizante caso que aconteceu aqui na capital. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Samuca, para todo mundo ligado conosco na tela do Balanço. Pois é, um caso muito delicado, brutal, que chama a atenção justamente por esse requinte de crueldade, mas em razão das suas dúvidas, a gente também tem muitas questões a serem trazidas aqui, Samuel. Vale salientar esse rapaz, 37 anos, né? Aí já, né, mais jovem para quase 40, ele tem 37, filho adotivo deste homem de 73 anos que foi a vítima. E até, segundo informações da Brigada Militar, ele tinha já diagnosticado sérios problemas da sua saúde, das faculdades mentais mesmo. E acabou havendo esse desentendimento entre ele e o padrasto. Exato, tem esse detalhe que é importante salientar. E, claro, a ocorrência chegou via 190 até a Brigada Militar, né, que de pronto chegou lá, porém já se depararam com o fato consumado, o homicídio, e aterrorizou toda a família naturalmente, porque o chamado do 190 foi feito pelo filho biológico deste homem que morreu. Estou aqui com a Adilson Corrêa, nosso repórter cinematográfico, e também com o comandante Daniel Araújo, já um parceiro da nossa Record Guaíba. Comandante, boa tarde, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, no 11º. Que ocorrência escabrosa, assim, o que o senhor pode adiantar para nós, já que, né, os seus colegas estiveram lá. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade novamente, uma boa tarde a todos os telespectadores, Samuel, né, como sempre, nosso parceiro também. Para nós a gente se sente um pouco constrangido de falar de uma ocorrência dessa natureza. Ainda ontem, durante a nossa reunião A3, com todos os comandantes de batalhão aqui da região do CPC, toda Porto Alegre, os delegados titulares das distritais, nós comentávamos justamente o quanto baixaram os índices criminais aqui na capital, principalmente os crimes violentos letais intencionais, né? Aqui na área do 11, por exemplo, reduzimos 900% os roubos a estabelecimentos comerciais. Todo mês tivemos só 5 ocorrências de roubo a veículos. Temos em torno de uma média de 2 pessoas vítimas de roubo a pedestre em toda a área do 11. E aí no final do dia, ontem, pelas 18 horas, recebemos uma ligação via Copom, né? Nos relatando que então o indivíduo havia matado. E aí, para ajudar, Samuel, na realidade não foi um martelo que foi usado, ele usou uma enxada. Uma enxada? Aquelas enxadas que tem a ponta é uma enxada e a outra ponta tem 2 dentes, assim, sabe? Então ele usou essa enxada então para desferir vários golpes então no rosto e na cabeça desse senhor. Então o filho biológico então ligou para o 190 por volta das 18 horas. A Brigada Militar então imediatamente deslocou para lá, porque tratava-se de um homicídio. E aí a guarnição se deparou com uma cena bastante atípica, né? Então esse indivíduo ele estava sentado em contato visual com o corpo que estava jogado ali na outra peça, bastante sangue, bastante deformado, né? Imaginem, várias pancadas ali na região do rosto, da cabeça. A guarnição então se deparou com ele e ele mesmo disse: olha, eu matei o meu pai aí porque ele estava embriagado. Então não falava coisa com coisa. A guarnição então, a partir desse momento, então deu voz de prisão para ele. Ele tentou esboçar uma certa reação, a guarnição conseguiu contê-lo, algemamos e conduzimos naturalmente. E aí depois a gente foi ter mais informações. Ele é um indivíduo que ele está interditado judicialmente, né? Então, ou seja, ele não goza das suas faculdades mentais, é um indivíduo que já tem histórico de
alguns problemas ali com a família, já teve algumas internações no postão do IAPI, conversando com os familiares, ele tomava medicamentos controlados e ele, na nossa avaliação, ele deve ter tido um surto naquele momento. Não se sabe bem, Porque na casa, quando o senhor chegou, né? Quer dizer, perdão, o senhor chegou não. Quando a corporação chegou aqui, né? Todos são braços e unidos aqui. Quando chegaram lá, estava o corpo já na peça, no quarto, com esse rapaz de 37 anos ali sentado. Não tinha mais ninguém na casa. Não tinha ninguém, né? Já estava... Encontramos a enxada estava ali com sangue, o indivíduo caído ao solo e ele mesmo disse, fui eu que matei, segundo ele, porque o padrasto dele estava embriagado, alguma coisa, uma discussão que ele também não soube nos explicar exatamente, né? Então, imagina uma pessoa com restrições mentais numa situação dessa, ele também devia estar numa confusão mental tremenda, né? Mas então foi contido e aí através são duas, isso que é importante, né? E que mais nos deixa assim chateados e com essa situação. Eram indivíduos que não tinham antecedentes criminais, não tinham envolvimento com crime, não tinha nada, eram pessoas normais, era uma família e que é uma situação bastante complicada, mas a Brigada Militar, a Polícia Militar, assim que foi chamada, fomos acionados, fomos lá, deslocamos, imediatamente a volante também da Polícia Civil chegou, todas as medidas legais cabíveis foram adotadas e até então a informação que se tem, ele se encontra preso, né? E fica aqui os nossos sentimentos à família e da nossa comunidade que continue contando conosco aqui da Brigada. E ele acaba, comandante, né, tendo esse termo de interditado, o que deveria legalmente é que ele está sob a tutela, talvez, de uma instituição psiquiátrica, né? Aí eu não sei entrar em detalhes lá o que levou a essa interdição dele, né? Mas a gente sabe que quando o indivíduo está interditado, ele não consegue mais tomar nenhuma atitude civil ou qualquer decisão, movimentação bancária, ele tem... Voto, por exemplo. Exatamente, ele deve ter algum tutor que cuida dele, que trata dele. Então, é uma situação totalmente atípica aqui da nossa área, né? Até porque, por exemplo, homicídios, tirando esse caso agora, nós estávamos zerados, não tínhamos nenhum homicídio, não temos mais esse tipo de ocorrência violenta. Então, é algo que saiu totalmente fora da curva. Mas a Brigada Militar está aí para a gente continuar dando atenção à nossa comunidade. E conta para nós, já que o senhor também tem a expertise de conseguir explicar tão bem assim, comandante, o lance do filho biológico que entrou em contato e falou com os brigadianos também. Isso foi outra coisa que nós somos todos policiais, temos que agir dentro da técnica, nós somos todos seres humanos e é óbvio que os policiais que participam dessas situações que são, de certa forma, traumáticas para todos nós, né? A gente faz avaliações e conversa, deve ter sido muito difícil para esse rapaz que é filho, né? Também tem o irmão dele, que seja adotivo ou não, mas tem uma convivência, o irmão dele, a família dele, né? E ele teve essa tranquilidade, digamos assim, né? Talvez seja a palavra mais adequada, de ligar para o 190 sem tomar nenhuma atitude descabida ou fora daquilo que a normalidade determina, né? Ligou para a polícia para que tomasse as medidas cabíveis legais, que conduzisse o irmão, que desse atenção ali para o pai, enfim. Então, é uma situação bastante difícil, mas que demonstra aí para as pessoas que é necessário, sim, mesmo nessas horas de crise, de tensão, que a gente não perca a noção, né, daquilo que é correto, que é legal para a gente fazer. Essas situações tem que ligar para o 190, comunicar à polícia para que se adote as providências. E já para concluir da minha parte também, comandante, por gentileza, havia algum BO ou alguma ocorrência prévia já aberta em razão dos dois ou do próprio autor do crime de 37 anos? Não, registros de ocorrência nós não tínhamos nada, nenhum dos dois apresentava registros policiais. O que se teve ali conversando com as pessoas... Lesão, injúria, não, nada? Nada disso. O que se tinha é que era sabido ali, tanto ali, a polícia, a gente colhe ali depoimento de algumas pessoas, olha, já tinha... Então tinha alguns históricos de briga entre eles, até porque ele é uma pessoa que tem transtornos, às vezes dá um surto, então era isso, mas delitos, crimes, registros policiais, nenhum dos dois tinha. Certo. Agradeço por enquanto a participação do senhor. Samuel, não sei se você tem alguma dúvida, porque viu o início que eu falava, né? Que assunto delicado e cada vez mais a gente nota a importância da saúde mental, né? E, gente, fazendo também uma ressalva, né? A saúde mental para os policiais militares, civis e, óbvio, toda a população também, por fato, né? Então, isso que é muito sério mesmo. Não é algo que é só frescura, né?
Muito pelo contrário, isso é um assunto, um papo muito sério. Diga, Samuel. É muito sério o assunto da saúde mental para todo mundo, para a tropa, para a nossa sociedade, né? Locais de atendimento, enfim, uma outra discussão importantíssima que a gente já fez e continua fazendo aqui no Balanço Geral, né? E o discernimento dos policiais também na hora da chegada lá, né, Vitor? Porque alguém que matou o pai, o policial chega com essa informação, alguém que matou o pai, né? Mas aí descobre o contexto, tudo daquilo que aconteceu, a complexidade, e essa complexidade tem que ser levada em conta na hora do atendimento da ocorrência, e foi o que aconteceu. Ô, Vitor, tinha mais alguém dentro de casa? Tinha alguma testemunha do que aconteceu? Samuel estava com a dúvida lá e pergunta para o senhor, tinha alguma outra testemunha dentro de casa, ou um vizinho, alguém que mais viu o que aconteceu? Em princípio, pelo que nós tivemos ali, desde o relato do filho que ligou para nós, não tinha ninguém na casa, estavam somente os dois. Claro que agora, muito provavelmente, a Polícia Civil agora vai dar continuidade, esse caso agora passou para a DHPP, eles vão dar continuidade no processo e com certeza vão aparecer outras pessoas que ouviram, até pelo nível de violência do ato, devem ter ouvido gritos, devem ter ouvido barulho das batidas ali com a enxada. Então, certamente agora no decorrer do processo vão aparecer pessoas que ouviram, que viram mais alguma coisa, mas naquele momento, até eu acho que pelo impacto de tamanha violência e brutalidade que se viu naquele momento, as pessoas também se retraem um pouco, né? E muito provavelmente agora no decorrer do processo, agora certamente as pessoas vão ter outras informações aí para nos dar. E até as imagens, né, comandante, de evitar se propagar e se divulgar isso, né? Porque muitas vezes aparecem, né, em sites que não tem uma responsabilidade jornalística como a Record, né, Correio do Povo, a gente cuidar de exibir, assim. O senhor falava assim, os colegas fazem registro porque é parte da ocorrência, mas pesado, né? O que a gente tenta mesmo, nós aqui, primeiro que há restrições legais quanto ao uso das imagens, né? E a gente tem que ter também essa sensibilidade de entender o lado da família que está lá, né? Imagina essas imagens aí circulando. Então, enfim, que as pessoas têm essa responsabilidade, né, e essa consideração com as outras pessoas. Mas, muito provavelmente agora, durante o curso, né, do inquérito policial agora que a DHPP está fazendo, isso aí com certeza vão aparecer pessoas que vão vir. Nós tentamos verificar se havia câmeras em algum local ali, não se localizou, até para a gente ver, justamente como o Samuel perguntou, né, dessa gênese desse problema, se houve uma discussão realmente, se foi só um surto psicótico, enfim. Então a gente tentou procurar algumas câmeras, no primeiro momento não se achou. Mas, repetindo, né, com certeza agora no decurso do processo aí, do inquérito, certamente algumas coisas vão aparecer. Tenente Coronel Daniel Araújo, obrigado pela participação, Vitor, do senhor e por nos receber aqui também. Sim, rapidinho, só que me surgiu uma dúvida agora, né? Quando a Brigada Militar chegou lá para o atendimento da ocorrência, encontrou a casa fechada com o rapaz e o corpo do pai lá dentro, esse irmão estava lá dentro também. Como é que foi o cenário quando chegou a Brigada lá? Quando a Brigada chegou, a casa estava fechada ou o rapaz, o filho biológico estava lá também, ou ele chegou a posterior? A informação que se tem da guarnição que chegou e estava lá, eles entraram, foi facilitado, eles entraram na casa porque deram o local, o endereço, então chegaram, conseguiram o acesso e ele já estava na casa e ele mesmo se identificou, fui eu, matei, ele entrou, estava sentado lá, quando os policiais entraram, ele já estava sentado e ele mesmo disse, não, eu matei meu padrasto, que ele estava bêbado e eu não queria mais isso. E foi as palavras dele. E o biológico que ligou tinha visto. Então. Ou tomou conhecimento, né? Ele, na ocorrência ali mesmo, ele não apareceu na hora. Até eu acho que uma questão de segurança dele, não sabe. Talvez até foi bom ele não ter aparecido naquele momento ali, né? Mas agora, com certeza, ele vai aparecer aí no decurso do processo para que ele traga maiores informações, até mesmo para que a gente possa saber o que ficou na dúvida para nós, né? Esse aspecto, se foi simplesmente da imaginação dele, desse aspecto do padrasto embriagado, deles discutirem, né? Porque ele referiu alguma coisa como tipo, agora não vai incomodar mais. Então, não sabe, talvez no decurso do processo possa aparecer algum outro fator, alguma coisa. Então, com certeza, a continuidade e o decurso do inquérito policial vai ser bastante importante para sanar essas dúvidas aí e chegar à gênese aí desse problema. Perfeito. Comandante 11º Batalhão, obrigado. Nós que agradecemos aí, como sempre. Um grande abraço. É isso, Samuel. Caso delicado, 37 anos, o autor, 73, o pai dele, né? De fato, que acabou o adotando. E esse rapaz que, claro, também já estava interditado por questões de saúde mental e, infelizmente, né? Não importa também, né? Muito assim, a gente, a ferramenta, mas, claro, que barbaridade, né? No primeiro momento teriam sido marteladas, porém, horror, né, o comandante afirmou aqui, né, que usou uma enxada para acertar a região do crânio do padrasto. Valeu, Vitor. Obrigado ao Coronel Araújo também por as informações que trouxe aqui para o Balanço Geral.